A lenda de Drácula, o vampiro que conquistou o mundo. Olá pessoal, bem-vindos a um vídeo que vai mergulhar nas sombras de uma das histórias mais fascinantes e assustadoras de todos os tempos, a lenda do Conde Drácula, o vampiro mais famoso do mundo. Você sabia que por trás dessa figura icônica existe uma mistura de história real, folclore e muita imaginação? Pois é, hoje vamos explorar as origens, o romance clássico de Bram Stoker, as adaptações para o cinema e o legado que Drácula deixou na cultura pop. Então, preparem-se para uma jornada cheia de mistério, horror e um pouco de romance gótico. Vamos lá! As origens históricas. Tudo começa no século XV, na região da Valáquia, onde hoje fica a Romênia. Lá, viveu um príncipe chamado Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador. Sim, o nome já diz muito. Ele era famoso por sua crueldade e por usar uma tática de guerra chamada empalamento, que era tão horrível quanto parece. Vlad era filho de Vlad II, que fazia parte da Ordem do Dragão, uma sociedade de nobres que lutava contra os invasores otomanos. Foi daí que veio o nome Drácula, que significa filho do dragão. Mas, com o tempo, o nome acabou associado à crueldade e ao terror. Apesar de Vlad não ser um vampiro, sua história se misturou com o folclore da região. Na Europa Oriental, havia muitas lendas sobre criaturas que voltavam dos mortos para se alimentar de sangue. Essas histórias, combinadas com a fama sombria de Vlad, criaram o terreno perfeito para o surgimento da lenda que conhecemos hoje. O romance de Bram Stoker. Mas foi só no final do século XIX que Drácula ganhou a forma que todos conhecemos. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou o romance Drácula, uma obra que mistura horror, romance e suspense. O livro é escrito em formato epistolar, ou seja, através de cartas, diários e registros. A história começa com Jonathan Harker, um jovem advogado inglês que viaja para a Transilvânia para ajudar um nobre chamado Conde Drácula a comprar uma propriedade na Inglaterra. Logo, Jonathan descobre que o conde é, na verdade, um vampiro e foge do castelo. Enquanto isso, Drácula viaja para a Inglaterra e começa a espalhar o terror. Ele ataca Lucy Westenra, uma jovem amiga da noiva de Jonathan, Mina Murray. Lucy se transforma em uma vampira e precisa ser destruída. É aí que entra o professor Abraham Velsen, um caçador de vampiros que lidera a luta contra Drácula. A história é cheia de suspense, com perseguições, batalhas e um clima gótico incrível. Stoker explorou temas como o medo do desconhecido, a sexualidade reprimida da era vitoriana e a luta entre o bem e o mal. E, claro, criou um dos vilões mais icônicos da literatura. Adaptações e influências. Depois do livro, Drácula ganhou vida em outras mídias e se tornou um fenômeno cultural. No cinema, uma das primeiras adaptações foi Nosferatu, de 1922, um filme mudo que mudou o nome do personagem para evitar problemas de direitos autorais. A versão de 1931, estrelada por Bela Lugosi, consolidou a imagem do vampiro charmoso e aristocrático. Outra adaptação marcante foi Bram Stoker's Drácula, de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola e estrelada por Gary Oldman. Esse filme trouxe uma visão mais fiel ao livro, com um visual incrível e uma atmosfera gótica de tirar o fôlego. Drácula também invadiu o teatro e os musicais, inspirando peças e produções ao redor do mundo. E não podemos esquecer da cultura pop. Ele influenciou personagens como Lestat, de As Crônicas Vampirescas, e até Edward Cullen, de Crepúsculo. O vampiro também aparece em jogos, quadrinhos e séries de TV, como Castlevania e Penny Dreadful. Drácula se tornou um símbolo do horror, mas também do romance sombrio e da complexidade humana. O legado de Drácula. Mas por que Drácula continua tão fascinante até hoje? A resposta está na universalidade dos temas que ele representa. Drácula fala sobre o medo da morte, o desejo pela imortalidade, a luta entre o bem e o mal, e até sobre a sexualidade reprimida. Ele é um vilão, mas também uma figura trágica, rejeitado pela sociedade em busca de amor e aceitação. Além disso, a lenda de Drácula nos lembra que o verdadeiro horror muitas vezes está dentro de nós mesmos. Ele é um reflexo dos nossos medos e desejos mais profundos. E, claro,
Não podemos negar o charme de um vampiro aristocrático e misterioso, não é mesmo? E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela lenda de Drácula. Desde suas origens sombrias na Romênia até sua transformação em um ícone da cultura pop, Drácula provou que algumas histórias são verdadeiramente imortais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual é a sua adaptação favorita de Drácula. E se você pudesse fazer uma pergunta ao Conde, o que perguntaria? Obrigado por assistir, e lembre-se, o Conde Drácula pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima! Comentem embaixo desse vídeo se vocês gostaram dessa lenda. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima!